calma, não é assim e tal, calma. Foi falando de calma em calma, o Cruzeiro se atolou, tá? Esse negócio de calma, não dá para empurrar a responsabilidade para os meninos. E quem está empurrando responsabilidade para os meninos? Ninguém está dizendo que os meninos vão chegar e vão resolver o problema. É que o Cruzeiro precisa de um fato novo, porque quem está jogando não está entregando. O Fernando tem, ao aspecto físico, o menino está voando, os números na base são bons, põe lá e vê o que dá. Porque pior do que os que estão lá, seguramente ele não vai fazer. É isso aí. Fernando, com todos os números que tem, Zé Ricardo tem que dar uma chance pro cara, né? Colocou ele uma vez lá, naquela fogueira, Cruzeiro perdendo. Pô, dá mais minutagem pro cara, vê o que vai acontecer nos próximos jogos, e é isso. Galera, vamos continuar acompanhando aqui esse debate com o pessoal lá dos donos da bola. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Popó, aniversariante do dia, põe na tela aí o Zé Ricardo falando sobre usar ou não os meninos da base. Veja aí. Logicamente que a decisão última é minha. E a gente sim tem começado com os atletas, já começou Kaique, já começou Ian, já começou Kaique e o Ian no mesmo jogo, no caso do Flamengo. Então, assim, é necessidade, oportunidade e aquilo que a gente acha que é mais interessante na estratégia. Nas questões de ter entrado com o jogo definido, também são situações que a gente entende que pode facilitar ou não dar essa minutagem para os atletas. Sei que a gente confia muito neles, a gente só tem um cuidado especial para que eles entrem em uma condição que a gente entenda que seja favorável para eles e também na formação da sua carreira. Espera aí um pouquinho, nós vamos falar do Zé Ricardo, ele pintou uma informação aqui agora. Eu recebi uma informação e aí passei para o Thiago apurar numa fonte, que é uma fonte gostosa. E ele foi lá e apurou. Então daqui a pouco nós vamos falar dos meninos da base. Mas o assunto é Cruzeiro, informação. HG, você me falou aqui há pouco sobre o interesse do Corinthians. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do Bruno Rodrigues para a próxima temporada. Não foi feita nenhuma proposta. Até o momento não existe nenhuma proposta na mesa do Tombense, na mesa do Bruno Rodrigues ou até do Cruzeiro, que é dono de 33% dos direitos econômicos do atleta. Mas o Corinthians já fez uma sondagem. Essa sondagem não aconteceu agora, em novembro. Aconteceu há um tempo já e foi uma tentativa de entender o que seria necessário para levar o Bruno Rodrigues para a próxima temporada para o Parque São Jorge. E aí, nesse momento, o Corinthians se junta a Grêmio e São Paulo na busca pelo Bruno Rodrigues. Então existe o interesse deste trio na contratação do jogador para a próxima temporada. Lembrando, ele tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até dezembro e pertence à equipe do Tombense do interior de Minas Gerais. E esse contrato com o Tombense se encerra em dezembro de 2024. Sabe o que eu fico pensando aqui, Valu? Nós vamos falar, viu, Zé? Calma que nós vamos falar de você e das suas declarações. Sabe o que eu fico pensando, Valu? Será que o São Paulo, aliás, desdenharam da informação lá no São Paulo, mas o Thiago confirmou, né? No Grêmio também, depois lá no Grêmio conseguiram confirmar, agora o Thiago confirmou no Corinthians, mas os caras acham que a gente acorda para fazer onda, né? Trabalha para fazer onda, para inventar, não, vamos, é clickbait. Será que o São Paulo, o Grêmio, o Corinthians enxergam no Bruno Rodrigues algo que o Cruzeiro ainda não enxergou, Valu? Não, eu acho que eles têm condição de investimento que o Cruzeiro não tem. Eu acho que é por aí. E outra coisa, uma situação dentro de campo aí, fora o Corinthians, tá? E aí, porque o Corinthians está fingindo o tempo inteiro que não está brigando pelo campeonato que o Cruzeiro, por exemplo, está brigando. Muita gente coloca o Corinthians como fora, com 40 pontos. Eu não coloco. E aí não é um aspecto matemático, não. Mas aquele recorte de 2 em 2 jogos. E o corte parece que vai aumentar neste momento para se salvar. Então, assim, o São Paulo e o Grêmio são times que estão com a vida definida. O São Paulo venceu a Copa do Brasil, 42 pontos, e o Grêmio está pensando em título, na verdade. O Corinthians está fingindo de bobo, está fingindo que não é com ele, 40 pontos e falando de contratação. Com relação, pelo menos, ao São Paulo e ao Grêmio, São Paulo, sobretudo com a conquista da Copa do Brasil, o Grêmio com as contas equilibradas, o Corinthians é aquele milagre, né, do time que deve, não paga, mas segue contratando. Enfim, então acho que é essa condição. Às vezes, e o Cruzeiro, neste momento, não tem condição de sentar e renegociar e tentar fazer
nada com o futuro de nenhum jogador, mesmo daquele que é o mais importante, repito, é um ano trágico do ataque do Cruzeiro, mas se não fosse o Bruno Rodrigues, especificamente, os números seriam ainda piores. O Cruzeiro, para onde que o Cruzeiro vai? O Cruzeiro tem que definir o seu futuro primeiro, dentro dos jogos, para aí tentar sentar, renegociar, mas é claro, à medida que vai aumentando o interesse de outros clubes, deve ficar uma negociação mais difícil para permanência. Só uma coisa, Valuzinho, a gente até trouxe aqui no programa, mas até para audiência rotativa, o Corinthians não tem interesse só no Bruno Rodrigues, ele também tem interesse no Marlon, lateral esquerdo. Não foi feita também proposta, não foi feito nenhum tipo de contato com o Cruzeiro a fim de avançar em uma eventual tratativa, mas existe o interesse do Corinthians também no Marlon, lateral esquerdo, até porque o Fábio Santos já avisou que vai parar. Então, com o Fábio Santos se aposentando, permaneceria apenas o Matheus Bidu, que também está no Corinthians por empréstimo a princípio. O Corinthians até deve adquirir os direitos econômicos do Matheus Bidu, o torcedor cruzeirense conhece bem, o lateral esquerdo, mas o Marlon é um nome que agrada o Mano Menezes e nas primeiras conversas que ele teve com a diretoria corintiana, ele falou sobre esse interesse em contar com o Marlon na próxima temporada, porque ele gostou do que viu do Marlon aqui no Cruzeiro. Só de curiosidade, vir para Belo Horizonte, o Corinthians também tem interesse ou não? Seria interessante, hein? Mais um gigante aqui pra Vou gente contar uma coisa pra você aqui, acompanhar. ô Zé Ricardo, vem cá, vamos ter uma conversa aqui. Muito bom, cara. Eu precisava te dar um abraço, cara. Porque eu sinceramente não acho que você tem uma parcela considerável de culpa. Presta atenção. Aliás, você aí em cima, Zé Ricardo, você podia vir aqui pro povo te ver. Vem cá. Televisão é isso, irmão. Nós estamos falando que você é a cara do Zé Ricardo. Se você vier aqui me dar um abraço, o povo vai achar que é o Zé Ricardo, que vocês são iguais. Então vem cá. Ó, deixa eu dizer uma coisa, Zé, presta atenção. O Palmeiras entrou numa baixa de atacante, com o Endrick lá no elenco. Veja bem, calma que eu não estou dizendo que o Cruzeiro tem um Endrick não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que demorou para o Abel, demorou para ouvir a gente aqui, né? Se tivesse me escutado, desculpas, com a maior modéstia do mundo que eu estou dizendo isso, mas ele achou que o Endrick era só um negócio emergente que ainda demoraria um tempo para explodir, tal fenômeno. Aí, quando ele começou a bancar o Endrick foi lá num jogo, cara, falou assim, dá a bola em mim. A maior virada da história dos pontos corridos. Dá em mim. Menino de 17 anos. Se fosse o Savinho, eu ia falar 16. Mas é 17. Foi lá e resolveu o jogo. O Cruzeiro tem um artilheiro da base no banco. Quem que o Cruzeiro tem no time profissional que tem números melhores que o dele? Ah, ele vai resolver? Não! Sei. Nem você sabe. Só que se você não colocar para jogar, para saber o que ele pode render para você, nós nunca vamos saber, cara. Mas pior do que o Dourado não vai ser, pior do que o Gilberto, meu ídolo, não vai ser, pior do que o Papagaio, que ainda pode virar, não vai ser, mas só vai acontecer se você colocar para rodar. Se você não colocar, irmão, ninguém vai saber. Aí vai ficar que nem o Endrick lá no Palmeiras. Manda pra Disney, pá, evita e tal. Quando botou pra jogar, o menino foi lá e resolveu. Olha os gols do Fernando aí. O que eu tô falando aqui? Você tá desdenhando o que eu tô falando, não, irmão? É porque só pra gente ter a cronologia, o negócio do... Você tá dizendo que eu tô fora da cronologia? É, porque tem que lembrar um pouquinho que a questão do Endrick, ele ter falado esse negócio do... ele vai pra Disney, que era pra ele ir ao Mundial. Que ele estava na reta já final tinha do bola para Campeonato estar lá. Brasileiro e para ir ao Mundial. Desdenharam. Agora, a partir do ano, esse ano, essa temporada, o Endrick teve muitas chances. Teve muitas oportunidades e passou pelas dificuldades que um jovem tem que passar no time profissional. Que é a virada de chave. Se você está no sub-20, no sub-17, no sub-15, você tem uma virada para chegar ao profissional que é muito diferente. Lembro de Vitor Roque, que passou pela primeira viradinha de chave dele, ele teve dificuldade. Foi com o Vanderlei Luxemburgo no jogo no Independência, Valu me ajude, foi contra o Náutico. Botafogo. Contra o Botafogo, um jogo ficou 0-0 na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O Vitor Roque entrou e ficou 16, 17 minutos em campo e teve que sair. Então isso faz parte de uma maturação. É algo para ter cuidado? É sim, é necessário ter cuidado com esses atletas. Mas eu concordo plenamente com você que o Robert mereceria mais chances, que o Fernando merece chances, oportunidades reais. O que são essas oportunidades reais? Ter tempo para jogar. Não é pegar e colocar nos últimos 5 minutos, nos últimos 10 minutos. É ter tempo para jogar uma virada de primeiro para o segundo tempo, entrar como titular, ter oportunidades nesse tipo.
E aí você vê a dinâmica desse atleta ao decorrer de um jogo grande. É dar tempo, mas tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Ô Dólar, quando a gente vai analisar, por exemplo, quando o seu analista de desempenho do seu clube vai ao mercado, ele pega os números do jogador, ele vê uma série de fatores, mas os números são muito importantes. Os dados que você tem, aspecto físico, aspecto tático, os números, os gols, as assistências e tal. E os números do Fernando são números expressivos. Ele é jovem, com números expressivos, o que ele joga, todos nós estamos assistindo, o que falta mais para o cara convencer a equipe, o técnico da equipe de profissionais a colocá-lo em campo? A gente não tem a certeza do rendimento dele nos treinos. É a única coisa que a gente não pode dizer muito, né? E quem está no dia a dia está acompanhando a evolução desses garotos no meio dos profissionais, porque a gente sabe também que muda o desafio quando o atleta sobe da base para o profissional. Mas o que a gente tem para avaliar nesse caso são os números dele na base. Se os números na base estão bons, significa que está na hora dele dar o próximo passo e começar a ter oportunidades para jogar também junto com os profissionais. E isso é que não está acontecendo. Essa transição está um pouquinho demorada porque é um jogador que está pedindo passagem na base. Então você tem que aproveitar esse momento de alta também para colocar o jogador para ser testado na hora que ele está com a confiança alta também. Na hora que ele tá já com a seta para cima, né? Como o pessoal falava na época do PlayStation, do Win Eleven, né? Quem jogou sabe do que eu tô falando. Então o Zé Ricardo tem que aproveitar esse momento dos garotos, justamente porque o que ele tem na mão hoje não está sendo suficiente. Se quem você tem não está entregando, você precisa testar alguma coisa nova. O fato novo, eu até gravei um vídeo lá no meu canal lá. Você tá inscrito? Subiu agora. Tá inscrito no meu canal? Com o sininho ativado. Subscribe. Subiu 13,5. Concorri com a gente. Você é meu... 13. Parabéns, viu? Parabéns. Eu sou o assessor. É isso que você está fazendo. Concorrendo com a gente. Por que eu... É isso. Solta o vídeo 13,5. No filme Dias de Trovão, Dias de Trovão. Ele também coordena 2 equipes e está tudo certo. E tá tudo certo. Eu sou dono de 2 SAFs. Sou o único dono de 2 SAFs do Brasil. Safadão. Mas olha, safadão. Sabe o que acontece, ô Valu? O Elton ficou olhando pra mim, porque o Elton me cuida de mim. Eu vou ser meio que o advogado de diabo. Peraí, pô, você não sabe o que eu vou falar. Você tem lá um garoto que já está rodado, já rodou, já fez vários jogos do profissional e tal, mas aí quando o Diniz mete ele no jogo contra o Boca, numa final de Libertadores, dá força pro menino. Porra, o menino tá vendo, a testosterona do menino, ô Valu, tá explodindo na cabeça, saindo pela tampa. O menino tá louco pra jogar, o menino tem qualidade, os números provam e tal. O fato novo que eu pedi lá no meu canal, tá lá o vídeo lá. O fato novo não poderia ser, de repente, mas colocar e esperar, tem que ter paciência. Não poderia ser, você se fosse o Valu Ricardo, você faria? Então, o que acontece? Até falava em off com o Elton. Esses garotos, eles ainda estão num processo de amadurecimento. Agora, a janela está fechada. Um clamor grande da torcida, o que acontece? Não é que eles evoluíram a ponto de chegarem próximo do profissional, mas o rendimento de alguns jogadores do profissional caiu tanto no aspecto técnico e também até no aspecto anímico, que o torcedor olha, por exemplo, o Fernando, olha o João Pedro, garoto que joga pelo lado, por exemplo, a dupla de volantes, os 2 Henriques, o Japa, e vê esses garotos com uma vontade, o Japa que entrou no Clássico e entrou muito bem. O Cruzeiro não tem janela neste momento. Então ninguém está falando para fazer um time de garotos, para colocar todo sub-20, que seria melhor a solução. Mas assim, até foi uma questão que colocou também o Samuel Venâncio na última coletiva. Esses garotos já entraram, mas geralmente, como diz o Zé Boquinha, esses garotos entraram com a vaca deitada. O Fernando entrou contra o Flamengo com o Cruzeiro perdendo de 2-0. O Robert entrou no último domingo 2-0 para o Internacional. Então por que não dar uma oportunidade para esses garotos, digamos assim, um 0-0, colocar aí, porque tem uma turma que está rendendo tão mal que 15 a 20 minutos dessa turma a gente já sabe que não faz a diferença. Mas em 15 a 20 minutos dos garotos? Não sei, ninguém com sabe, sinceridade. ninguém viu. Então, esse clamor por uso e por oportunidades dos garotos, não é porque a torcida entende que serão soluções, não, mas é por conta da ineficiência. O pessoal de cima, quem caiu o rendimento, não todos, caíram tanto no rendimento que falaram, olha,
vamos colocar aqui os garotos da base, porque não vão fazer menos. Essa que é a grande questão. Sabe o que vai acontecer? Presta atenção, tá? Presto. Meu assessor. Presto. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai aparecer os caras que assistem a gente aqui, escutam uma rádio aqui, outra colar, lê a conta do cara no Twitter, ou vê um vídeo no YouTube. Vai aparecer alguém, ainda hoje, vai aparecer alguém e vai dizer assim, gente, calma, não é assim e tal, calma. Foi falando de calma em calma, o Cruzeiro se atolou, tá? Esse negócio de calma, não dá pra empurrar a responsabilidade pros meninos. E quem tá empurrando responsabilidade pros meninos? Ninguém está dizendo que os meninos vão chegar e vão resolver o problema. É que o Cruzeiro precisa de um fato novo, porque quem está jogando não está entregando. O Fernando tem ao aspecto físico, o menino está voando, os números na base são bons, põe lá e vê o que dá. Porque pior do que os que estão lá, seguramente ele não vai fazer. Galera, com essa situação complicada do Cruzeiro, o Cruzeiro tem que experimentar coisas novas aí, né? Novos jogadores, colocar o pessoal da base para jogar. Qual que é a opinião de vocês? Deixa para mim aqui nos comentários. Fernando, Japa, quem deveria ganhar uma chance aí para entrar ou de titular ou pelo menos aí uns 10, 15 minutos do segundo tempo, né? Que já pode mostrar algum futebol aí, até decidir jogo. Então, tá na mão do Zé Ricardo. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.